Por que eu sou assim? Já se perguntou isso? O mistério sempre seduziu o ser humano. Aquilo que não conseguimos explicar, aquilo que sentimos, mas não entendemos, aquilo que aparece nos sonhos, nos silêncios, nos relacionamentos e até nos nossos medos mais secretos. E talvez seja exatamente por isso que a psicanálise tenha tanto a ver com o mistério. Porque a psicanálise não começa nas respostas, mas sim começa nas perguntas. Ela começa quando alguém percebe que existe algo dentro de si que escapa do controle. Imagina a cena. Você conhece alguém, tudo parece delícia, parece normal, mas de repente você começa a agir um pouco estranho. Cria expectativas, sente ciúmes, se apega rápido demais ou foge antes que a pessoa chegue muito perto. Então vem a pergunta: por que eu sou assim? A psicanálise ela entra exatamente aí, nesse lugar misterioso entre o que você acha que sabe sobre si e aquilo que realmente te move. Porque nem sempre somos donos ou donas da própria história. Às vezes somos guiados por dores antigas, desejos escondidos, traumas silenciosos e memórias que o consciente tentou apagar, mas que continuam lá, vivendo no inconsciente. E uhum, o inconsciente adora falar por símbolos. Ele fala nos nossos sonhos. Ele fala nos nossos lapsos, nos esquecimentos. Ele fala nas nossas obsessões, naquela sensação estranha de repetir sempre o mesmo tipo de relacionamento. Ele fala também na ansiedade que aparece do nada, ou também naquela tristeza que não tem nome, que só se sente. A vida psíquica é um grande mistério. E talvez seja por isso que tanta gente tenha medo da psicanálise. Medo de olhar para dentro. E ainda por cima sai falando: não, não sou louco, não sou louca, não preciso disso. Porque olhar para dentro não é como abrir uma gaveta organizadinha. É como entrar numa casa antiga, escura, cheia de portas fechadas, cheia de gavetas desorganizadas. E a cada porta guarda uma versão sua que foi esquecida. A criança que precisou amadurecer cedo. A pessoa que aprendeu a esconder o que sentia de verdade. A mulher que vive tentando ser forte o tempo inteiro. O homem que nunca conseguiu falar da própria dor, porque o homem não chora, né? Babaquice, caretice. Ou também aquela pessoa que sorri enquanto desmorona por dentro. A psicanálise não tenta destruir esses mistérios. Ela apenas escuta, dá vazão a tudo isso. Isso muda muito, isso muda tudo. Porque existe algo muito poderoso quando alguém finalmente percebe que os seus sintomas não nasceram do nada. Talvez essa sua ansiedade seja uma linguagem. Talvez esse seu vazio esteja tentando te dizer alguma coisa. Talvez o cansaço emocional não seja fraqueza.
Mas anos tentando sustentar personagens para poder sobreviver. A psicanálise entende que ninguém enlouquece do nada. Existe uma história por trás disso. E é justamente aí que o mistério se torna fascinante. Porque você começa a perceber que a sua mente cria símbolos o tempo inteiro, todo o tempo. Então, por exemplo, às vezes você sonha com água, ou com corredores, você sonha com casas abandonadas, você sonha com pessoas do passado, ainda você, nossa, nunca mais vi essa pessoa, por que eu fui sonhar com essa pessoa tão aleatória? Você sonha também com quedas, inclusive acorda assustada. Você sonha com perseguições. Nada disso é aleatório para o inconsciente. O inconsciente fala de forma misteriosa porque existem sentimentos bem difíceis, difíceis demais para serem ditos diretamente. Então ele cria essas imagens, ele cria essas sensações, essas repetições. É quase como se existisse uma parte sua tentando te enviar cartas secretas o tempo inteiro. E talvez a maior ilusão seja acreditar que nós conhecemos totalmente a nós mesmos. Freud já dizia que o eu não é o senhor da própria casa. E isso é quase assustador, né? Mas também é profundamente libertador. Porque significa que você não é apenas aquilo que você mostra para o mundo. Você não é só isso que você demonstra ser para o mundo. Existe uma tremenda profundidade dentro de você. Existe uma sombra, ou várias sombras. Existe desejo de várias intensidades. Existe medo, existe potência, existe poder interno. Existem muitas verdades escondidas atrás das máscaras. E sabe o mais curioso? As pessoas são apaixonadas por mistério. Porque você pega aquela série e assiste às vezes numa tacada só. O mistério é tão instigante que ela te prende e você quer chegar ao final. O mais gostoso é o processo, tanto que às vezes o final... Quantas vezes você conversa com os colegas que assistiram algumas séries e fala, pô, a série é legal, mas meu, final, só aquilo, sério? Pô, chato, né? Podia ter sido assim, podia ter sido assado, podia. Vários podiam, né? E podia mesmo, claro. Mas esse processo do mistério é apaixonante. E aí eu te provo como você gosta de mistério. As pessoas entram num relacionamento, mas eu preciso me situar, preciso ter controle, então eu faço um jogo para que o outro caia no meu jogo. E esse mistério seja só para o outro. Eu sei o que eu estou fazendo. Poxa, caretice, né? Ou caretice. Tudo porque eu não quero me machucar depois. Você vai se machucar e pronto, cara. Agora tem que ver como você vai se machucar, o que vai significar tudo isso. Esse dodóizinho aí, vai ser um dodóizinho, vai passar um metiolate e vai parar de doer, ou você vai ficar todo dia, ai que dodói, mamãe dá um beijinho aqui, passará. A escolha é sua. Mas aí eu digo, para pensar. Você gosta de um mistério. A gente gosta de um mistério. Os filmes misteriosos, essas séries que mexem com o psicológico da gente, que você fica, meu Deus, o que vai acontecer? O que essa pessoa está querendo com fulano? Enfim. E aqueles casos não resolvidos. Aquelas personagens enigmáticas, tanto da vida real quanto da vida na tela, né? Só que o interessante é que, na grande maioria das vezes, essas pessoas, a gente também, né? Começa não, desde de que sabe que existe, enfim, evitam o maior mistério de todos, que são elas mesmas. É como se eu evitasse o meu maior mistério, que sou eu mesma. A gente está sempre buscando fora e evitando se conhecer. Como eu já disse em outros vídeos, essa geração atual, ela está demonstrando isso, ela está trazendo o autoconhecimento, ela está mostrando como é importante se conhecer.
descobrir, né? Descobrir quem a gente é de verdade exige muita coragem. Porque, nossa, a gente vai se deparar com muita frustração, vai se deparar com muita desilusão, vai derrubar muitas máscaras. Só que a questão é que, por exemplo, quando você se relaciona com outro e se decepciona e se frustra, você, ai, não quero mais saber do fulano, aí você vai lá e repete. Você vai lá e repete. E você sai falando mal. E você sai criticando. Só que você teima em não compreender, e isso é uma frase muito realista, de que você não vai mudar o outro, mas que você consegue mudar a si. Então parece que toda hora você está depositando toda a sua força, toda a sua competência, toda a sua efetividade na vida, todo o seu axé, todo o seu, sabe, todo o seu arro, todo o seu amém, no outro, sendo que é em você. Exige não só a coragem de se ver, mas e a coragem de se admirar, né? Admirar a si mesmo, aceitar a dignidade na sua vida, aceitar a força e a fraqueza na sua vida. A coragem de abandonar personagens que você criou desde a sua infância não é um trabalho fácil. A coragem de você perceber, reparar padrões que não são saudáveis para você, apesar de serem familiares para o seu inconsciente ou para o seu consciente, eles não são saudáveis para você, reconhecer, admitir e se separar disso, né, se libertar disso, exige coragem. Coragem também de aceitar as feridas que moram em você, porque você continua alimentando elas. Coragem para enxergar aquilo que ficou escondido durante anos. Gente, eu atendo pessoas que, sei lá, sabe, 50 anos com aquela ferida. Não falou para ninguém, porque também não quer ser, como é que fala? Um empecilho, um estorvo na vida do outro. Mas está carregando aquilo vai virando uma bola de neve, vai virando um peso. Ele não conta aquilo, a pessoa não conta aquilo, não passa adiante, mas assim, sai estraçalhando como uma bola de neve que vai derrubando tudo que encontra na frente. E assim, a psicanálise, ela não transforma ninguém em alguém perfeito, porque nós já somos perfeitos. Mas ela ajuda a transformar o desconhecido, o que está perdido, a pessoa que está perdida, para que ela se encontre, né? Que o inconsciente se torne consciente. E, nossa, existe uma diferença enorme nisso, porque quando você começa a compreender os seus próprios mistérios, você para de ser refém deles. Você começa a perceber por que que você aceita tão pouco. Por que que você sente tanto certas coisas. Por que que você foge de outras tantas. Por que que você insiste em algumas e por que que você repete vários ciclos. E aos poucos aquilo que era apenas um sofrimento começa a ganhar significado. Você se liberta daquilo. Talvez seja por isso que a psicanálise tem algo assim tão mágico para tantas pessoas. E as pessoas perguntam muito, mas a psicanálise vai fazer isso comigo? O que que você faz? O que que você fala? Né? E muitas vezes, em várias sessões, eu não abro a boca. Talvez eu só dou um start ali e tchau, até uma próxima. Só que a pessoa, ela mesma depois às vezes manda mensagem para mim. Nossa, cara, essa semana foi, pô, aconteceu isso, caiu essa ficha, eu pensei nisso, me veio, sabe? Porque é um mistério, nós estamos mexendo com mistério. E é por isso que outros tantos não gostam da psicanálise, porque elas precisam saber onde elas estão pisando. A gente, claro que tem muitas coisas que a gente vive que a gente precisa saber, gente, claro, é óbvio. Mas tem outras tantas que moram com a gente que muitas vezes eu falo até também, viu, não precisa, não procura, não fica procurando o porquê disso ou daquilo. Deixa fluir que o tempo vai te trazer a resposta. Confia, né? É aquela música Segura na Mão de Deus, é confia. Seja em que você confia, mas solta e confia.
A psicanálise, ela não tem fórmulas prontas. Por isso que às vezes eu brinco também que é o Chicó, sabe? Só sei que foi assim. Porque ela não tem o começo, meio e fim, ela não tem o padrão que a graduação oferece, né? Ela tem estudos, ela tem várias ferramentas, mas nem ela sempre vai funcionar. É como eu já disse em outros vídeos, as lógicas são diferentes. As pessoas são parecidas, mas são diferentes. Nesse mundo que a gente vive, assim, barulhento, superficial e acelerado, ninguém está se escutando, né? E nem você a si mesmo. Ser escutado profundamente parece que virou um ritual, assim, não só raro, mas algo sinônimo de fraqueza, de, de pouco, né? Sendo que não é. É por isso que falam tanto, essa geração é fraca. Não é. Eles estão tendo a coragem, já estão vindo com essa determinação de se ver. Vamos olhar para si, não com egoísmo. Vamos olhar para si para ver onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar, porque eu estou desejando isso. Nós precisamos mudar, não é à toa que o feminino está em voga, digamos assim. O próprio masculino está desejando esse feminino, não em si mesmo, mas em tudo. Quantos homens, né, gostariam de ter chorado e tiveram que segurar? Quantos homens gostariam de ter aquele dia faltado no trabalho porque estava cansado, estava com a cabeça cheia? Quantos homens gostariam de expor o sofrimento após um término, né? Tem muita coisa acontecendo pedindo a energia feminina. Talvez assim, isso foi só um exemplo, né, para a gente parar para perceber o interno da gente. O interno, não o que vem de fora, o que vem pronto, mastigado, que a mídia coloca como se fosse o certo, o que se deve alcançar, porque se você não alcançar, você é um fracassado. Nada disso. É se ouvir o mistério interno. Talvez o verdadeiro mistério assim da mente humana seja que a gente passa a vida toda escondendo dores, enquanto o inconsciente passa a vida toda tentando revelá-las. Esse é um mistério que parece que cada vez mais as pessoas querem abafar. Elas querem inventar, criar algo pronto, ao invés de já se ouvir e utilizar, admirar o poder interno. Isso é um mistério. Por que a gente é assim? Por que a gente faz isso? Então me conta aqui nos comentários. Você já sentiu assim que existe algo dentro de você que nem você consegue explicar? Mistério. Esse vídeo fez sentido para você? Despertou algo aí dentro? Então se inscreva no canal, contribua com seu comentário, compartilha com alguém que também gosta de mistérios, porque aqui a gente mergulha em todos os mistérios da mente humana, sem medo da profundidade. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.